Bem, meus amigos, provavelmente vocês já viram alguma vez na vida esta tabela de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis 30, 45 e 60, onde o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas a pergunta que fica é: de onde é que vêm esses valores, certo? Bem, você tem dois caminhos. Um deles é gravar a tabela, o outro é tentar entender o processo e, naturalmente, você pode construir a tabela, vamos dizer assim. Por exemplo, é por isso que é bom demonstrar. Demonstrando, muitas vezes você entende. Bem, nós temos aqui um triângulo que eu vou supor que seja equilátero, né? Então, esse triângulo, naturalmente, eu posso. Se ele é equilátero, eu posso dar um valor aqui para esse lado dele. Digamos que eu dei o valor 2. Então, cada lado dele mede 2, certo? Mas do fato do triângulo ser equilátero, o que é que nós podemos concluir? Bem, se ele é equilátero, os três lados dele são iguais e, por consequência, os três ângulos internos são iguais. Este, este e este. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Aqui ficou meio feinho, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas se ele tem os três lados iguais, os três ângulos internos são iguais. Desta forma, dividindo 180 por 3, temos 60. Então, são 60 graus em cada um dos ângulos internos. Bem, podemos fazer o seguinte, podemos baixar uma altura aqui, ó. Podemos baixar uma altura aqui. E desta forma vamos gerar dois triângulos retângulos. De modo que eu vou colocar um deles aqui. Ok? Está aqui um triângulo retângulo. Seria este triângulo retângulo aqui. Certo? Bem, aqui nós já vimos que é 2. Aqui fica, como vai dividir em dois iguais, fica metade para lá, metade para cá. Então, se aqui é 2, aqui com certeza é 1. Este ângulo aqui é este ângulo aqui que é 60 graus. Este ângulo aqui é um ângulo reto, porque você baixou a altura, né? Então, aqui é 90. Consequentemente, aqui é 90. Bem, aqui você tem 90, aqui você tem 60. Então, você já tem 150. Para 180 faltam 30. É só você ver que, como vai baixar aqui a altura, ela vai dividir ao meio, né? Então, é 30 para lá, 30 para cá. E nós temos isso. A pergunta é: quem é esta altura aqui, né? Bem, para achar essa altura, você pode trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Aqui nós temos a nossa hipotenusa. A hipotenusa fica aqui. Os outros catetos do outro lado. E todo mundo elevado ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 1 ao quadrado dá 1. E a altura também fica ao quadrado. Podemos subtrair um dos dois lados. Correto? 4 menos 1 nós sabemos que dá 3. 1 menos 1, 0. Fica só a altura ao quadrado. E, inserindo a raiz quadrada dos dois lados, simplifica expoente 2 com índice 2, fica o h. E aqui temos a raiz de 3. Portanto, esta altura é a raiz de 3. Vamos focar nesse triângulo aqui, portanto, que é retângulo, para entender o restante do processo. Bem, pessoal, vamos agora focar num dos ângulos. Podemos focar no de 30 aqui, né? Quem seria o seno de 30? Quem seria o seno de 30? Bem, o seno de 30, nós já vimos aqui na relação seno, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, seno de 30 é o cateto oposto a 30. Bem, o oposto a 30 você vê que é 1. E a hipotenusa, que está bem aqui, é o 2. Meio. Portanto, já temos aqui a relação seno de 30 graus.
E, na verdade, a relação seno de 30, gente, ela coincide com o cosseno de 60, porque se você olhar bem, olha aqui para o ângulo 60 graus. O cateto adjacente a 60 é 1 e a hipotenusa é 2. Ora, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Portanto, cateto adjacente a 60 é 1, hipotenusa é 2. O seno de 30 nada mais é do que o cosseno de 60. Faz todo sentido, porque o cateto que é oposto a 30 é adjacente a 60. É por isso que esse seno coincide com esse cosseno. Ok. Bem, agora vamos verificar quem é o seno de 60. Gente, o seno de 60, cateto oposto a 60. Agora eu estou aqui no 60. Ora, o cateto oposto a 60 é a raiz de 3. E quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o 2 de novo, né? Mas se você notar bem, o cateto que é oposto a 30... Desculpa. O cateto que é oposto a 60, que é a raiz de 3, ele é adjacente a 30. Ó. Ele é adjacente a 30. Bem, cateto adjacente a 30 é a raiz de 3, a hipotenusa é 2. Cateto adjacente e hipotenusa lembra cosseno, né? Então aqui nós temos o cosseno de 30. De novo, o seno conta com cateto oposto. O cateto oposto a 60 é a raiz de 3. Mas a raiz de 3, além de ser cateto oposto a 60, é adjacente a 30. Por isso que o seno de 60 graus coincide com o cosseno de 30 graus. Então, dessa forma, já verificamos essa relação, já verificamos esta e estas duas também. Vamos agora verificar a tangente. A tangente, para que se tenha uma ideia, esse aqui é melhor. A tangente, vamos lá com a tangente de 30. Quem é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Bem, o oposto a 30 é 1. E o adjacente a 30 é a raiz de 3. Você já viu alguma vez na vida, provavelmente, que não pode número irracional ficar no denominador. Portanto, vamos racionalizar multiplicando pela raiz de 3. 1 vezes a raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Está aqui, portanto, demonstrada a tangente de 30. De fato, é raiz de 3 sobre 3. Agora, quem é a tangente de 60? Bem, lembre-se, o cateto oposto a 30 é 1 e o adjacente é raiz de 3. Só que quando você muda o ângulo para 60, troca isso aqui, né? Mudando para 60, o oposto passa a ser a raiz de 3 e o adjacente passa a ser raiz de 1. Então, ao invés de 1 raiz de 3, tem-se raiz de 3 sobre 1. E qualquer número dividido por 1 é o próprio número, portanto, a tangente de 60 é a raiz de 3. Mais um valor já provado. Bem, já provamos tudo relativo a 30 e a 60 graus. Vamos agora provar em relação a 45 graus. Vou tomar aqui um quadradinho, tudo bem? Vou tomar aqui um quadrado e eu vou dar um lado para esse quadrado. Pode ser 1, pode ser raiz de 2, pode ser 2, enfim. Eu vou dizer que esse quadrado é um quadrado de lado 1. Não importa qual lado você escolhe, o que interessa é o raciocínio, tá bom? Bem, eu posso traçar uma diagonal aqui, tudo bem? Traçando uma diagonal, fica a dúvida, quanto é o valor dessa diagonal? Podemos fazer o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bem, 1 ao quadrado dá 1. Então, vamos ter 1 mais 1. E 1 mais 1 todo mundo sabe que é 2. Elevando a raiz quadrada dos dois lados, aqui simplifica esse com esse, vai ficar o D. E aqui mantém-se raiz de 2. Portanto, a diagonal, já temos o valor. É a raiz de 2.
Muito bem. Agora vamos lá. Foca nesse triângulo retângulo aqui. Bem, se esse lado é 1 e esse lado é 1, vou desenhar novamente aqui o... Se aqui é 1 e aqui é 1, note que nós temos dois lados iguais. Portanto, nós temos que ter dois ângulos internos iguais. E esse aqui é 90. A soma dos três tem que dar 180. Você já tem 90 aqui. Esse e esse devem ser iguais. Então, dividindo 90 por 2, 45 graus para cada um. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá calcular seno, cosseno e tangente de 45. O seno de 45 nada mais é, pessoal... Ah, tá. E aqui é a raiz de 2, tudo bem? Que nós já havíamos calculado aqui, raiz de 2. Bem, quem é o seno de 45? O seno de 45 é cateto oposto a 45, que por sua vez é 1, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 2. Novamente lembro que não podemos ter número irracional no denominador, portanto, multiplica pela raiz de 2 em cima e embaixo. 1 vezes a raiz de 2 é a própria raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que por sua vez é 2. Tudo bem? E, gente, isso aí também é o cosseno de 45. Por quê? Porque se 1 é o cateto oposto a 45 graus, mais 1 também é o cateto adjacente. Então, no final das contas, a construção vai ser exatamente a mesma para ambos. Portanto, o seno e o cosseno coincidem. Tudo bem? Para finalizar as demonstrações, vamos fazer a tangente de 45. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ora, mas quem é o oposto e quem é o adjacente? Ambos são iguais a 1. É 1 sobre 1, que é precisamente 1. E desta forma, portanto, nós terminamos de demonstrar os valores de 45 graus, né, de seno, cosseno e tangente. Então, essa tabela, claro que em um certo momento ela passa a ser decorada, mas há uma explicação, há com certeza uma fundamentação para esses valores. Desde que se saiba as definições de seno, cosseno e tangente, fica mais fácil fazer toda a construção e muitas vezes, para algumas pessoas, na verdade, é mais fácil fazer a construção do que decorar a tabela, mas fiquem à vontade. Obrigado.